Nós temos que evoluir para um regime político efetivamente democrático, com os vícios que tem, com os problemas que tem, com os constrangimentos que tem, com as dificuldades que tem, mas é aquele que potencia, de facto, até para o vinho contrário, porque as exceções não podem fazer a regra. Nós podemos olhar para realidades que nos dizem bem, olha, temos aqueles países que não são democráticos, entretanto, são países que geram oportunidades do ponto de vista económico e social para as suas populações, mas diga-se o que se disser, aquilo que nós temos do ponto de vista do mapa mundial é que tendencialmente os países democráticos são aqueles que potenciam mais oportunidades para os seus cidadãos. Portanto, aquilo que nós temos que fazer necessariamente é uma transição política. Temos que evoluir para um país efetivamente democrático, em que de facto o primado da lei se faça efetivamente sentir, em que as pessoas possam ter a possibilidade de se realizar. Eu um bocado falava sobre a questão, por exemplo, das liberdades. Nós temos problemas, porque é que os outros evoluem? Nós temos problemas em Angola, por exemplo, liberdade académica. Nós temos pessoas que fazem estudos interessantes, mas que não podem publicá-los, vão estar constrangimentos do ponto de vista da liberdade académica, porque se publicarem vão chocar com A e B e C. Nós temos casos de autores angolanos que escrevem obras, já temos às vezes até de caráter estritamente ficcional, mas que não podem ser publicadas, por exemplo, em Angola, ou há constrangimentos, por exemplo, encontram constrangimentos, por exemplo, com as editoras. As editoras dizem, não, isto aqui tem problemas, para estar a bater no regime, é para eu não querer publicar isso, para não estragar o meu negócio que eu tenho em Angola. E esse tipo de constrangimentos não existem só em relação a editoras lá em Angola, até fora, nomeadamente em Portugal, por exemplo, que é o caso mais paradigmático. Há situações de editoras que se recusam a publicar determinado tipo de manuais, de livros, de obras, porque chocam com o regime angolano. E as pessoas são obrigadas a fazer esse tipo de exploração, são obrigadas a inventar, seja lá o que for, para colocar as obras no mercado. Portanto, nós temos estes problemas de forma muito grave ainda, de forma ainda muito agravada. Não é? Por isso é que aquilo de que nós precisamos efetivamente é uma transição política. Nós precisamos, de facto, até para o contrário, nós precisamos efetivamente evoluir para um regime democrático. A partir daí, as nossas discussões acabam por ganhar outras possibilidades. Vai ser mais fácil, em tese, em teoria, sonharmos com um país diferente. Vai ser mais fácil sonharmos, vai ser mais fácil projetarmos país, vai ser mais fácil pensarmos um país económico diferente, um país político diferente, um país social diferente, um país cultural, o que for. Enquanto nós não fizermos essa transição, enquanto nós tivermos um país que está completamente amarrado e condicionado à vontade deste grupo que manda e desmanda, é melhor termos cautelas e proporcionalizarmos os nossos sonhos, não? Porque é muito complicado. O nosso maior sonho tem de ser, primeiro, o da transição política. Nós precisamos de uma espécie de uma terceira independência. Nós precisamos de um país que deixe de ser a propriedade do empalar. Nós precisamos de um país que deixe de ser a propriedade do regime que governa, ou desgoverna, como cada um entenderá e interpretará. Enquanto isso não ocorrer, não vale a pena termos ilusões. Mas eu perguntava-te qual era a probabilidade de um outro partido subir ao poder e vestir o casaco e sentir-se confortável com o casaco e no fundo manterem-se estas práticas. Portanto, aqui, onde é que se chama aqui a reforma constitucional? Então, a reforma constitucional é qualquer coisa que deve entrar dentro do pacote da transição. Porque é evidente que se nós conseguirmos fazer a tal transição política, essa Constituição que nós temos hoje não serve. Ela terá de ser revisada. Olha, o Presidente da UNITA tocou, por exemplo, em aspectos como a questão, por exemplo, da justiça e do Cafrica, em que a justiça se encontra amarrada, a questão, por exemplo, dos juízes do Tribunal Constitucional, a questão, por exemplo, da nomeação da Procuradoria-Geral da República. Ora, essas críticas, embora compreensíveis e legítimas, no atual quadro não se pode fazer nada. Porque os juízes do Tribunal Constitucional são escolhidos, eleitos, a que for, de acordo com os ditames da Constituição. 4 indicados pelo Presidente da República, 4 eleitos no Parlamento, de acordo com a representação parlamentar. Já agora? Por isso é que a UNITA também tem indicado os seus representantes, agora parece que passaram a ser 2, com os últimos resultados nas eleições de 2022, 2 eleitos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e 1 pelo concurso público. Ou seja, só uma revisão da Constituição permite alterar isso. Porque na prática o que nós temos hoje é um Tribunal Constitucional nomeado praticamente todo em tese pelo Presidente da República, porque 4 são nomeados por ele. Depois temos aqueles que são eleitos no Parlamento, sendo que agora 2 são pelo seu partido, faz 6. Depois temos os 2 do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que é o Conselho Superior da Magistratura Judicial é presidido pelo Presidente do Tribunal Supremo, que é escolhido pelo Presidente da República. Portanto, aqueles 2 que vêm do Conselho, de certa forma, também são escolhidos pelo Presidente da República. E depois temos ainda aquele do concurso curricular, que de certa forma também, os concursos também correm como correm. Ora, como é que se muda isso? Alterando a Constituição. Portanto, a alteração da Constituição tem de fazer parte necessariamente do pacote da transição política. Porque nós não vamos evoluir, eventualmente, para um regime democrático com essa Constituição que nós temos. Não é possível. Portanto, não poderá haver a tal coabitação higiênica que se espera entre um regime democrático e os constrangimentos que a Constituição impõe hoje. Portanto, parece que há um reconhecimento hoje, mais ou menos, mesmo até de franjas importantes no partido do poder, que de facto essa Constituição não serve, de facto. Portanto, a revisão tem que ser compreendida a tal questão da nomeação do Procurador-Geral da República. O Presidente da República tem o poder discricionário. Nós esperamos que, do ponto de vista ético, o Presidente respeite a escolha do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Mas ele não é obrigado, porque a partir do momento em que a Constituição diz, olha, o Presidente pode escolher um dos 3 mais votados, o Presidente pode efetivamente escolher um dos 3 mais votados e não está a violar lei nenhuma, não está a violar a Constituição nenhuma. As decisões são questionáveis do ponto de vista ético, são, mas a violação da lei não. Então o que é que se devia fazer? O Presidente não devia ter a discricionalidade de escolher um dos 3 mais votados. Como é que se faz isso? Revisando a Constituição. Como é evidente. Portanto, tem que se manter esse sonho da transição política, mas ao mesmo tempo rezar para que quem venha também tenha essa vontade de realmente fazer uma reforma constitucional. Sim, porque o risco, como tu disseste, de nós termos um novo poder que
decida vestir o casaco é grande, porque os instrumentos legais também. Há uma arquitetura, uma infraestrutura legal que está feita de tal modo que é muito tentatória, não é? É muito fácil as pessoas olharem para aquilo e dizer, bem, eu para produzir as reformas, porque muitas vezes, como é que. O exemplo que nós vemos muitas vezes no nosso continente em particular, e agora um pouco também lá fora, é o argumento da necessidade de estabilidade governativa. Não é? Eu, para produzir as transformações necessárias, preciso de ter uma certa margem de manobra muito grande. E temos desta margem de manobra é a Constituição. Eu preciso de ter poderes reforçados para produzir as transformações de que o país precisa. Nós temos visto muito, é uma narrativa que muitas vezes é usada para legitimar, ou pelo menos para servir de pretexto, para a manutenção de modelos de poderes quase autoritários, digamos assim. Mas não tem realidade, às vezes, com alguma consolidação democrática. Às vezes há essa tendência de servirem de dispositivos mais ou menos com características autoritárias com o argumento de que o poder é necessário para se produzirem transformações de fundo. Portanto, o risco de um novo poder, por exemplo, evocar este argumento de que eu preciso de margem de manobra para produzir transformações, esse risco existe. Por isso é que, repito, nós temos de falar necessariamente de uma transição que incorpore tarefas cruciais, incluindo necessariamente, e uma das mais importantes, a revisão da Constituição que nós temos hoje. O documento aponta ainda que o serviço da dívida vai absorver 84% da receita projetada para 2026, com um estoque de dívida a atingir os 64,3 bilhões de kwanzas, com apenas 16% de margem no orçamento para tudo o resto. O próximo governo, seja ele de transição ou não, vai herdar praticamente um Estado falido. Bem, repara, essa questão da dívida é uma questão que nos acompanha já há muitos anos e que, como tu sabes, tem sido objeto de muita discussão, e porque essa questão da gestão da dívida, ela é importante também porque condicionou em certa medida, ou determinou em certa medida as opções que o governo fez, do ponto de vista das políticas económicas, e que se viraram essencialmente para a questão da estabilização orçamental. Porque essa estabilização orçamental, que tem implicado, como é evidente, uma consolidação orçamental, que tem implicado necessariamente uma gestão, digamos, mais, eu não diria necessariamente mais controlada, mas aparentemente mais preocupada com a dívida, tem levantado outros problemas que têm a ver com o crescimento. Porque há quem entenda que esta preocupação aparentemente sobredimensionada do governo e focada na questão da consolidação orçamental tem, de certa forma, prejudicado o crescimento por conta dos constrangimentos que cria, nomeadamente, o investimento público. Mas esta é uma opção que o governo decidiu seguir e que só um pensamento diferente, digamos assim, poderá eventualmente alterar. Mas é claro que para nós enfrentarmos, mesmo com esta opção, para nós enfrentarmos o problema da dívida de forma muito séria, é preciso que haja um saneamento muito forte das finanças públicas. É preciso que haja o critério muito forte na seleção de oportunidades de investimento. Nós temos hoje uma situação, repara, por exemplo, o plano nacional de endividamento de 2026, que está previsto captar cerca de portanto, o valor que se espera que o plano espera captar face ao valor do serviço da dívida estão mais ou menos ela por ela, porque o serviço da dívida está em cerca de 15,2 ou 0,2 mil milhões e o governo espera captar pouco mais de 15 também, milhões não, bilhões de kwanzas, valores muito próximos daquilo que o governo espera captar. Portanto, há praticamente o saldo praticamente entre aquilo que se projeta captar e aquilo que se projeta gastar em termos de serviço da dívida, o saldo é praticamente nulo. Mas nós já sabemos o que é que vai acontecer. O governo tem tido muitas dificuldades para captar, apesar dos números que nós vemos, aquilo que o governo define em termos de programação no plano anual de endividamento, especialmente em termos de dívida externa. Nos últimos anos o governo tem tido dificuldades em cumprir, portanto, as metas que define em termos de orçamento geral do Estado. Muitas vezes o que faz, inclusivamente, acaba por sacrificar, entre aspas, as metas que define em termos de endividamento interno. Portanto, resumindo e concluindo, como é que nós temos desta? Nós precisamos, se calhar, de uma gestão também mais racional, mais prudente e mais criteriosa dos recursos. Se calhar não, sim, porque nós temos aqui problemas de definição de prioridades. Não é? Despesas cuja prioridade são muito questionáveis, cujos resultados práticos se produzem muito mais ainda. Não é? Portanto, isto tem que ser necessariamente pensado, revisitado, reavaliado, porque enquanto continuamos a ter a necessidade de buscar endividamento para financiar despesas questionáveis, nós vamos continuar a ter o problema de ir buscar necessariamente dívida para necessariamente pagar dívida. Portanto, vai ser muito difícil sairmos desta armadilha. E, como consequência, o governo continuará a ter constrangimentos sérios em termos de disponibilidade de recursos para investimento público. Porque, repara, se o governo prevê captar de receitas totais 18 bilhões de kwanzas e prevê pagar de dívida mais de 15 bilhões de kwanzas, a margem que sobra para o investimento é quase insignificante. Como é que se resolve isso? Tem que se revisar a questão das prioridades. Tem que se ver, de facto, o dinheiro que se vai buscar para se investir se está a ser investido, de facto, em projetos prioritários. Que dívidas é que não podem ser contraídas? Porque, de outra forma, muito dificilmente poderemos ser essa armadilha. É preciso que se combate efetivamente a corrupção. É preciso que se multipliquem, a nível, por exemplo, dos procedimentos de contratação pública, é preciso que seja gerada um pouco mais de concorrência e de competitividade.
porque depois também, quando não há concorrência, quando não se multiplicam as oportunidades, o governo fica amarrado a opções que impõem, digamos, condições um pouco mais rígidas, um pouco mais difíceis, um pouco mais caras. Portanto, no fundo, são estas variáveis todas que têm que ser repensadas, reavaliadas, para produzirem impacto na dívida pública e depois, consequentemente, no serviço da dívida, como é evidente. E já que falas da dívida e de endividamento para pagar dívidas, leva-nos ao último tema, para o qual vamos olhar muito rapidamente. O Executivo autorizou a contratação de um empréstimo de 340 milhões de euros junto do Banco Espanhol BBVA para liquidar de forma antecipada credores da nossa carteira de dívida comercial externa. Se por um lado o Ministério das Finanças e parceiros internacionais como o Banco Mundial olham para a medida como uma jogada inteligente de otimização de custos e melhoria de maturidades, por outro, analistas questionam a sustentabilidade de contrair novos passivos para amortizar os antigos. O pagamento antecipado destes 340 milhões de euros pode dar algum oxigênio ao OGE para fechar um ano sem acumular novos atrasados? Não, assim, 340 milhões não é por aí que vem o oxigênio. O oxigênio, por Orçamento Geral do Estado, em princípio, deverá vir da diferença entre o preço real e o preço fiscal do petróleo. Okay? Em princípio, a principal fonte de oxigênio desse Orçamento Geral do Estado é essa diferença entre o preço real e o preço fiscal, ou seja, o preço inscrito no Orçamento Geral do Estado, que nós sabemos qualquer coisa como $100 e o preço real, o preço médio do mercado, que neste momento andará acima dos 90 dólares. Portanto, há aqui uma diferença significativa e que, de facto, representa um oxigênio importante para o Orçamento Geral do Estado. Nós já sabemos, como disse o Governo, que a prioridade desta diferença, claro, vamos esperar também depois que haja um pouco mais, que os números também possam ser publicados com um pouco mais de transparência, para que nós todos possamos compreender, mas o Governo já definiu que a prioridade deste oxigênio, se assim podemos considerar, é a canalização destes recursos para o pagamento da dívida, obviamente, da dívida pública. Agora, assim, o Governo vai contrair dívida para pagar dívida. Isto pode ser, é evidente que o Governo, e apenas o Governo sabe, de facto, tem condições de avaliar melhor as oportunidades que são colocadas em cima da mesa, mas isto pode ser compreendido se o Governo nos disser assim, bem, porque esta dívida, este dinheiro vai ser essencialmente para pagar dívida comercial, ou seja, dívidas a fornecedores, essencialmente, né? Fornecedores do Estado. Se o Governo disser assim, bem, eu tenho de ir buscar este dinheiro para pagar esta dívida de forma antecipada, porque este dinheiro que eu vou buscar acaba por me propiciar condições mais vantajosas, não é? Eu resolvo esta dívida porque acaba por me propiciar condições mais vantajosas. Porque se eu pagar esta dívida nos prazos que estão contratualizados, vou pagar mais do que aquilo que eu pagaria caso fizesse pagamento antecipado com recurso a outra dívida, isso é perfeitamente compreensível. Isso pode compreender. Eu também, a partir do princípio de que algum racional, nomeadamente económico e financeiro, norteou essa decisão. Por isso só faz sentido se este pagamento antecipado gerar alguma oportunidade, sobretudo do ponto de vista dos custos financeiros que o Estado incorre, no exercício, ou seja, no serviço dessa dívida. Eu vou buscar a A para pagar a dívida que tenho com B, porque assim consigo poupar um bocadinho mais, porque as condições que eu vou buscar aqui são mais favoráveis, porque tenho, eventualmente, assim, de forma estritamente teórica, porque tenho juros mais tranquilos, porque eu tenho isto aqui. Portanto, isto é perfeitamente compreensível desde que existe efetivamente um racional económico e financeiro. O Governo pode ir buscar dinheiro para pagar uma dívida, desde que este exercício tenha algum racional económico e financeiro. Em termos muito práticos, só pode ser, digamos, a produção ou a geração de alguma margem, não é, de algum conforto, porque de outra forma, efetivamente, não faz sentido. Se for, pedir dinheiro A para pegar a B, sem que esta situação possa gerar algum tipo de benefício, acaba por ser uma decisão compreensivelmente questionável, que eu vou acreditar que não seja o caso. Isto por um lado. Por outro, o Governo também muitas vezes pode se confrontar, porque estamos a falar de dívida comercial, pode confrontar-se com situações em que, pagando antecipadamente, está a criar oportunidades para, eventualmente, gerar novas dívidas também deste tipo de dívida, no caso a dívida comercial. Mas, como digo, esta engenharia de buscar dinheiro, dívida para pagar dívida, pode fazer sentido desde que ela propicie ou possa gerar algum tipo de vantagem económica e financeira. Mas este não é, efetivamente, o problema da nossa dívida, como dizia aqui há bocado, é muito mais profundo, passa por resolvermos os problemas todos. Definição de prioridades em termos de investimento, em termos de projetos que são prioritários, a questão, obviamente, da corrupção, que é um problema grave, continuamos a ser dos países mais corruptos do mundo, a questão da geração de oportunidades, a questão dos contratos, né, porque quando o Governo mostra que está preso às mesmas pessoas para buscar as mesmas coisas, acaba por não ter a oportunidade de comprar preços, de permitir que outros fornecedores façam outras propostas, eventualmente com preços mais competitivos. Portanto, há aqui uma série de variáveis que têm de ser necessariamente saneadas, que têm que passar por um saneamento para que, de alguma maneira, comecem a produzir impacto na questão da dívida, porque de outra forma vamos continuar nessa... Concordo plenamente com a análise de Evaristo Mulaza, porque ela toca na ferida aberta de Angola. O país está preso a um sistema que já não serve ao povo. Quando ele fala numa terceira independência, ele não está a exagerar. É impossível falar em democracia real quando as instituições, como o Tribunal Constitucional, funcionam com cartas marcadas. Enquanto o presidente da República tiver o poder de escolher, direta ou indiretamente, quem o deve fiscalizar, o cidadão comum estará sempre em desvantagem.
A reforma da Constituição não é um capricho político, é a única forma de garantir que a lei seja igual para todos e não apenas uma ferramenta de proteção para quem manda. A reflexão de Mulaza sobre a asfixia da dívida é assustadora e real. Não se constrói um futuro quando 84% do que o país arrecada é para pagar juros de erros do passado. Estamos a viver para pagar bancos, enquanto as escolas e hospitais continuam sem investimento. É um ciclo vicioso. Pedimos dinheiro para pagar dívidas e, no processo, perdemos a nossa soberania econômica. Como ele bem disse, não basta trocar o casaco do governo, é preciso mudar a estrutura. Se o novo poder que vier mantiver os mesmos privilégios e a mesma falta de transparência nos contratos públicos, continuaremos a patinar no mesmo lugar.